Senhoras e senhores, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 16, endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, de João Batista, João 1:23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que aceitam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Faça-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Falta-lhe dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos aos conselhos de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos revaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Portanto, nós temos aí a mensagem clara de Emmanuel, que nos alerta de que para merecermos as bênçãos de Deus, as benesses divinas, nós temos que fazer a nossa parte. Existem as atividades do mundo espiritual e atividades do homem na Terra. Temos que aprender a distinguir aquilo que se constitui nossas verdadeiras responsabilidades, para que possamos merecer as benesses de Deus. Portanto, cada um de nós está empenhado em suas atividades de acordo com o programa que nos foi estabelecido. E o grande objetivo nós sabemos que é nos aproximar de Deus. Todos nós, indistintamente, todas as criaturas de Deus estão destinadas a se aproximar dele, cedo ou tarde. Os Espíritos nos garantem de que o número de reencarnações necessárias não há limites para que ocorram essas reencarnações. Então, qualquer caminho que escolhermos, evidentemente, iremos para Deus. No entanto, nós podemos nos aproximar de Deus o mais rapidamente possível e com menos sofrimento, dependendo de cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento em que a espiritualidade já está nos instruindo a fim de que possamos acelerar um pouco a nossa evolução sem termos que sofrer tanto. Aliás, os Espíritos já nos ensinam de que nenhum de nós, para evoluir, precisaríamos sofrer da forma como sofremos, de um modo geral, todos nós na Terra. É que nós estamos saindo do mergulho do obscurantismo, da ignorância em que estávamos há muitos e muitos séculos através das reencarnações. O Espiritismo tem a grande missão, que é aquela de esclarecer o homem. E, portanto, o homem tem que ter consciência de que ele vai se aproximar de Deus, de que ele necessariamente será aproveitado por Deus
que criou cada um de nós, todas as suas criaturas, para auxiliá-lo em sua gloriosa tarefa, que é aquela de manter o universo, que é aquela de manter a criação. Portanto, nós somos como que as mãos de Deus, como os elementos essenciais, os elementos, os agentes livres para agirem. Portanto, na medida em que evoluirmos, entendemos como melhor devemos agir. Portanto, para merecer os bens de Deus, as benesses divinas, nós trilhamos o nosso caminho, a nossa estrada, e tenhamos certeza de que para merecermos, teremos que nos esforçar. E só iremos receber de conformidade com o nosso merecimento. Por isso é que os Espíritos chamam a lei do merecimento. Se não gerarmos o merecimento, não iremos receber as benesses de Deus. Portanto, é uma consciência que cada um de nós haverá de ter, onde nesta mesma lição, o Emmanuel diz que não é razoável que o elemento que não se encontre nessas condições de entender que tem que endireitar os seus caminhos, tem que retificar a sua estrada, tem que fazer a sua parte, necessariamente não irá receber os benefícios de Deus. Portanto, é algo que devemos refletir muito. São milhões de criaturas que no mundo inteiro vivem através dos seus petitórios infindáveis, achando que as benesses de Deus são distribuídas sem o fator merecimento. Então, tudo que acontece no universo, toda atividade que o ser humano realiza, que qualquer criatura de Deus realiza, existe a lei da compensação, que fará com que cada um se sinta compensado pelos seus esforços. Portanto, sem o esforço pessoal, não há absolutamente, de forma constante, as benesses de Deus que todos nós necessitamos, que todos nós precisamos e se sentimos que precisamos efetivamente em determinado momento. Vamos, portanto, observando de que retificar a nossa estrada, limpar o nosso caminho, quer dizer, endireitar o nosso caminho é exatamente nos colocarmos em condições de merecimento. Não só colocar em prática o Evangelho de Jesus, porém realizar atividades nobres para gerar o merecimento das benesses de Deus. Então nós somos os construtores de Deus, somos os elementos que nos mobilizamos através das instruções divinas, através das intuições que recebemos, que partem da divindade. Tudo que é bom, tudo que que tende para o bem vem de Deus. É aquilo que tende contrariamente ao bem, evidentemente, parte dos nossos corações, que ainda ignorantes, teima em reincidir em atitudes reprováveis dentro do processo reencarnatório. Vamos, portanto, observar muito bem de que nós devemos nos empenhar na prática do Evangelho e, além do nosso empenho na prática dos ensinamentos de Jesus, temos que gerar benefícios para que esses benefícios empreendidos por nós possam gerar o merecimento e, consequentemente, no momento em que estivermos ou nos sentirmos necessitados, nós teremos os bens de Deus ao nosso favor. Jesus é o divino dispensador dos bens de Deus e, portanto, é perdoando incondicionalmente os nossos irmãos, é atendendo os nossos irmãos necessitados, aqueles que batem às nossas portas, aqueles que confiam em nós, é orientando aquele que necessita de orientação, é distribuindo algo que seja objeto das atenções, das necessidades de muitos semelhantes nossos que estão no mesmo caminho em que nós estamos, em que nós nos encontramos. É, portanto, observando para ajudar, que nós iremos gradualmente entendendo de que Deus estará sempre ao nosso lado, permitindo que os mensageiros do nosso Mestre Jesus nos atendam em nossas necessidades. E aí, se agirmos desta forma,
gerando, portanto, o merecimento. Quando nos dirigirmos a Jesus, nós teremos a certeza de que iremos receber, de alguma maneira, o benefício do nosso Mestre. Portanto, o espírita, o trabalhador da seara de Jesus, mais do que ninguém, tem que ter esta consciência desta verdade, que se constitui um dos ensinamentos mais importantes da espiritualidade. E agindo desta forma, nós iremos, portanto, gradualmente entendendo de que a presença divina está constantemente nos orientando, constantemente ao nosso lado, constantemente nos atendendo, porque na medida em que somos considerados, somos, digamos, observados como trabalhadores da seara do Cristo e atendermos a esse convite feito pelo Evangelho, pelos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, de que devemos fazer a nossa parte, evidentemente, Deus, em sua grandeza infinita, jamais irá faltar com os benefícios que merecermos no momento em que estivermos enfrentando as maiores provações, ou as menores dificuldades, ou as maiores dificuldades que a vida nos apresenta. Que assim seja. E muito obrigado a todos por suportarem minha presença.